Estamos nesse segundo período, tratando sobre, dentro do ser de Deus, seus atributos, sobre a misericórdia de Deus. Semana passada, está aqui em cima, essa? Nós estamos tratando sobre a misericórdia de Deus. E na semana passada nós falamos que a misericórdia de Deus, ela é grande. Lemos Salmo 108:4 e dissemos: porque acima do céu se eleva a sua misericórdia. E aí o salmista, ele tenta passar para o leitor uma pequena ideia do que ele pensa sobre a misericórdia de Deus, que ela está acima dos céus, não só até o máximo dos céus, mas acima dos céus. Falamos também que a misericórdia do Senhor tem múltiplas formas. Deus é imensamente variado nas manifestações das suas ternas misericórdias. Ele é misericordioso conosco em todas as nossas áreas da nossa vida. Nós não merecemos, mas Ele assim nos concede. Ele olha para as nossas misérias físicas, nossas misérias emocionais, nossas misérias espirituais e nos trata como um Pai bondoso. E aí no final da aula passada nós começamos a falar sobre a misericórdia do Senhor, que ela é imutável. O que é imutável, Ingrid? Não muda. Imutável, não muda. Imutável. Imutável. Ela não muda. Mesmo que você seja o que você é e como você é, desse jeito, dessa forma e dessa maneira, com esses pensamentos, ele não muda. Isaías 54:10. Os montes se retirarão, os outeiros serão removidos. Ou seja, o que ele está falando aqui, mesmo que as estruturas mais firmes e básicas da terra se movam, ele não se move. Por mais que as coisas mais impossíveis venham a acontecer, ele não se move, ele continua sem nenhum tipo de mudança. Ele fala que a misericórdia dele não se apartará de mim, não se apartará de você. E a aliança da paz não será removida. Quem diz isso não é o profeta Isaías, mas é o próprio Senhor. Deus é extremamente fiel naquilo que promete. Então, se há uma promessa na sua vida, ela vai se cumprir. Uma promessa sobre a nossa vida: não vai faltar para aquele que é filho, para aquele que é filha, alimento, vestuário, moradia. Por mais que você faça todo tipo de lambança, o Senhor, ele sempre vai cuidar de você. É bom dizer que em certas situações, não porque ele não tem capacidade, sim para te ensinar algo, ele pode levar você a uma situação como essa, mas é exceção. A regra é: nós somos supridos pelo Senhor. Por isso que dia do Senhor não é dia de trabalhar. Não é dia de você querer ganhar dinheiro, não é dia de você querer vender carro, não é dia de você fazer nada disso, porque Ele nos supre. E quando você vai contra isso, contra essas ordenanças de Deus, Ele, para te ensinar, muitas vezes Ele permite que você passe por dificuldades. O Senhor é extremamente fiel naquilo que promete. A beleza desse verso, Isaías 54:10, que nós lemos, é impressionantemente consolador. Em outras palavras, Deus quis dizer que tudo pode ser alterado, inclusive a conformação física da terra, mas a expressão da sua bondade em misericórdia jamais será retirada daqueles em que Ele ama. Jamais, tá? Às vezes Deus se entristece e se ira com seus filhos. Verdade. Nós agimos de maneiras que nós geramos, na nossa grande maioria das nossas ações, pensamentos, atos e omissões, tristeza no coração de Deus. Nós já falamos o que é essa tristeza. Não é Deus fica chorando, não, tá? Vai gerar no coração de Deus ira. Isaías 54:8. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia
nós já explicamos em Isaías 54:8, a aparência que dá, a expressão que o profeta dá é que Deus ele ficou invocado com o homem e falou assim, não vou te abençoar mais, e ele volta atrás. Não é isso, tá? É uma forma do profeta mostrar dentro do que nós como seres humanos vivemos, como que ele reage. Deus não altera os seus propósitos de misericórdia para com aqueles em quem ele colocou o seu coração bondoso. Deus não aparta a sua misericórdia do seu povo porque ele fez um pacto com ele. É um pacto. Mesmo que nós não cumpramos, ele cumpre. Isaías 53. Não vou falar o verso para dar tempo do povo achar, né? O povo está muito rapidinho. Isaías 53. Vai, homem. Calma, irmão Cláudio está achando. Oh! Você tava de sacanagem, eu gente. Oxi. Olha a falta de reverência. Homem. Ai, homem. Viu? Viu? Pastor. Desculpa. Quando... Até lá destruiu. Hein? Eu não, vai lá. Ó, quem falou isso foi Rayane, esposa do Felipe, tá? Meu pastor. Isaías capítulo 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Havia uma promessa. Inclinai os ouvidos e vinde. Você leu, entendeu? Eu estou com o versículo, então eu estou com a referência errada. Eu estou com a referência errada. Eu vou ler o texto que deveria ser. Eu não sei qual é o versículo. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Farei convosco uma aliança perpétua, não muda. 55? Obrigado, Cláudio. É que eu vinha na batida dos 53 aqui. 55. Isaías 55, verso 3 e 5. Tá? E o Senhor ele fez uma aliança perpétua comigo, com você, com o povo dele, e ele não volta atrás. Ele jamais alterará esse propósito misericordioso, porque ele fez uma promessa para quem? Para Davi. Promessa para Deus é sério? É. Voto para Deus é sério? É. Se você não fez, não faça. Se você faz, ele vai cobrar. Estava lendo com a Rosângela e com a Luísa ontem, dentro do nosso plano de leitura capa a capa. Isso é uma boa pergunta para você, onde você está? Porque nós entramos... Está na capa, né? Lindo, né? Vamos todo mundo dar risada. Entendeu? Nós finalizamos Juízes. Tire só esse sapato daí, que esse é o que faz barulho. Tá? Final de Juízes mostra que o profeta ele chegou e falou assim: olha, se o Senhor me conceder, a primeira pessoa que sair à porta eu vou matar ali no sentido de matar, no sentido de entregar para a casa do Senhor. E isso foi sobre a filha dele virgem, novinha, entendeu? E ela sai para chorar, chorar que ela nunca poderia casar porque ela ia trabalhar com o Senhor. Em outra passagem de Juízes, há um incidente muito sério, muito grave, entendeu? Quando a esposa de um levita, ela é violentada e morta, e aí o cara pega, coloca a mulher morta em cima do jumento, leva até a casa dele, e aí quando ele chega lá, ele pega um cutelo e corta em 12 partes a mulher, e manda um pedaço para cada tribo de Israel. Muito doido. Quando chega lá, o povo fica escandalizado, vai a ele, pergunta a todo o povo, os líderes: quem fez isso? O que aconteceu? Olha, o povo lá de Benjamim fez isso. E eles falam: manda esse povo para matar. E aí eles falam assim: vamos matar esse povo todo. E maldito aquele de Israel, que entregar uma filha do povo de Israel para eles. Aí eles mataram os homens todos, sobraram um pouquinho lá.
E aí ele fala, agora essa tribo vai morrer. Porque o que acontece é que não vai ter reprodução, não tem mulher na terra, as mulheres morreram todas. Mataram os homens e as mulheres. Só um grupo de homens que fugiu. E eles falam assim, a gente não pode dar, porque a gente prometeu para Deus que não vai entregar as nossas filhas para eles. E aí eles vão procurar mulheres em outros lugares. Mas a seriedade do voto, se você vota, faz algum voto com o Senhor, cumpra. A misericórdia de Deus, ela é soberana. É sobre qualquer decisão, sobre qualquer poderio, sobre qualquer força, sobre qualquer situação. A misericórdia de Deus, ela é soberana. Além de ser imutável, a soberania do Senhor, a misericórdia do Senhor é soberana. Esta misericórdia soberana é dirigida especificamente aos que hão de herdar a salvação e lhes é comunicada como resultado do pacto. Lucas capítulo 1. Lucas 1, 54 e 55. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre como prometera aos nossos pais. O que aconteceu lá atrás em Gênesis, claro que se você não leu, você não sabe. Como foi o pacto que Deus fez com Abraão? Você já leu, né? Tá? Ele vai lá, tem um costume naquela época em que eles pegavam animais, então eles pegaram, não lembro se foi uma pombinha, um boi e um carneiro, cortaram no meio, dividiram as metades no chão. Por mais assombroso que possa para você, era um costume, tá? De onde veio aquele negócio do pacto de sangue, aquele negócio que o cara fura o dedinho e tal, coloca. Eles pegaram, rasgaram os animais, e aí ele com Abraão passam no meio daqueles animais, como um símbolo de que a aliança dele era perpétua. E quando vem Lucas, ele vem falando exatamente sobre isso. Olha, a minha fidelidade com vocês é porque eu fiz um pacto lá atrás com Abraão. E esse pacto não pode ser rompido. Somente aos filhos da promessa, ou seja, a descendência de Abraão, é que essa bênção vem. Não é sobre todo mundo, é apenas sobre os filhos da promessa. Já falamos sobre graça comum, é algo que existe para que o mundo não entre em colapso. Então Deus, ele permite que a chuva caia sobre a minha plantação e sobre a chuva sobre a plantação de um ímpio, para que não haja confusão, para proteger a nós. Há diferença entre Deus ser misericordioso e manifestar a sua misericórdia. Pastor, como é isso? Ele pode, como Deus, ser misericordioso e não executar a sua misericórdia? Se ele quiser, sim. Ele fala, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então, Senhor, há uma diferença entre ter misericórdia e executar misericórdia, que é algo que também nós podemos sentir na condição de bondade e benignidade que nós já falamos. Você olha para a situação, entendeu? E aí você vê uma pessoa passando dificuldade, seu coração fica pesaroso e você não faz nada. Mas se você age, você é benigno. Misericórdia do Senhor também. Ele não age porque ele não é misericordioso porque ele é obrigado, ele é misericordioso porque ele quer. É característica dele. E ele faz porque ele quer. A misericórdia é um atributo essencial em Deus, mas não há nada que o obrigue a manifestar misericórdia. Há duas coisas que precisam ser entendidas quando esse tipo de raciocínio aparece. Primeiro, Deus não pode jamais deixar de ser misericordioso, porque a misericórdia é uma qualidade essencial de Deus. Se Deus deixar de ser misericordioso no sentido de sentir desejo dele, ele deixa de ser Deus, porque é característica dele. Como todas as outras que nós já vimos. Graça na próximo encontro. Mas amor, bondade, benignidade, todas as características de Deus fazem parte do seu ser. E se ele deixar de agir, se ele deixar de ter, é porque ele deixa de ser Deus, ou seja, é impossível. Segundo, o exercício ou a manifestação da sua misericórdia é regulada pela sua vontade soberana. E isso deve ser assim, porque não há nada que o obrigue a manifestar a misericórdia.
Deus não está debaixo da obrigação de manifestar misericórdia a quem quer que seja. Aí você vê o pessoal da igreja chega para Deus e fala assim: olha, se você entregar o dízimo, nós vamos colocar Deus na parede, ele é obrigado a fazer isso. Ixi. Qual é o sentido da campanha? Você fazer algo para obrigar Deus. Olha, Deus, eu vim 7 dias aqui, então você tem que fazer isso. A reação de Deus é exatamente a do Alice. Deus, ele não é obrigado a nada, ele faz se ele quiser. E aí a pessoa pega Malaquias 3:10 e fala: eu dou, Deus é obrigado a encher os meus celeiros. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. O exercício da sua misericórdia está diretamente vinculado à sua bondade. Romanos, capítulo 9. Só uma dúvida, né? Sim. Ele exerce misericórdia sobre quem. Agora, para nós, réis, humanos, pecadores, é difícil entender por que ele escolhe isso e não o. Bem-vindo ao time. Entra na fila. É assim, não. Vai entender a vontade dele. Mas é interessante que é aquele exemplo bobo de sempre que eu dou. Por que você pegou essa roupa? Para vestir? Não, era que estava mais acessível. Por que você pegou essa roupa? Porque você quis. Pastor, você está comparando a escolha de uma roupa com a da pessoa? Não, mas não tem explicação, porque a minha mente, Edilene, é limitada. É isso que eu digo. A minha mente ela é limitada e a sua mente é limitada. Nós não entendemos os planos e desígnios de Deus. Não dá para a gente olhar, por exemplo, uma tragédia de Brumadinho, do Flamengo, World Trade Center, Segunda Guerra, Primeira Guerra, tudo mais, como um plano e propósito do Senhor. Mas é porque a nossa mente, ela pensa até aqui. E a mente dele vai, lá na frente. Entendeu? Quando nós estivermos com o Senhor e só nesse momento nós vamos ter a mente de Deus, aí ele vai olhar para mim e falar assim: era por isso. Mas até lá a gente não vai entender. Entendeu? A gente não vai entender. Eu acho que a gente só vai entender isso no fim. Mas é isso que eu estou falando. Mas até porque se entendessem também, a gente ia interpretar da nossa maneira. E a gente não ia conseguir compreender. Nós não temos condição. A nossa mente ela não é capacitada a pensar nisso. Quando nós pensamos numa variável, numa situação, nós temos algumas variáveis. Então, o fantástico ele vai lá e fala assim: olha, fulano de tal Michel Temer foi preso. Aí o nosso grau de entendimento é o que a mídia nos informa. Então esse é o nosso grau de conhecimento. Mas isso é verdade? Quando Jesus Cristo foi preso, aí ele foi preso e começou toda aquela paixão e tudo mais. Não havia Record, SBT, Globo, internet, Wi-Fi. Você sabia disso, né? Que na época de Jesus não tinha isso, sabia? Não? Pois é, não tinha isso. O que aconteceu as pessoas se levantaram das suas casas: olha, vamos lá que Jesus está lá, ele vai orar por mim. Não, você não sabe? Jesus foi preso. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Ele era muito bonzinho. O que é o pensamento da pessoa? Porque ela analisa segundo os elementos que ela tem. Ou ela foi para ser curada por Jesus e tinha muita gente, ou ficou tarde, sei lá, qualquer coisa aconteceu e naquele dia ele não foi atendido, ou não foi curado, ou não oraram por ele. Aí a gente cria na nossa mente. Então não tem como, Edilene, a gente ter todos esses elementos nas mãos para dizer por que isso acontece. Simplesmente nós temos que entender pela fé, porque isso é uma condição daquele que é filho. O Senhor implanta no nosso coração a fé para que nós aceitemos. Pastor, até a Bíblia, que é para nosso entendimento, a gente não consegue entender ela do começo ao final? Você ainda foi bonzinho, né? Se você pegar um capítulo, você já tem problema. Sim. Porque nós sempre analisamos todas as situações segundo os nossos pressupostos. Se você teve uma família normal, é uma coisa. Se você teve uma família abusiva, é outra coisa. Tudo depende, nós entendemos. E aí, como é que a gente vai entender o Deus soberano? Não vai. Mas uma coisa nós temos que aceitar pela fé. O que Deus faz é bom. E tem lógica dentro do entendimento dele. Quando nós formos arrebatados, o Senhor ele vai nos dar um entendimento e a nossa mente vai ser como a mente de Deus. Então essas coisas
vão ser claras para nós, dentro do nosso entendimento. Até lá nós vamos ter dúvidas. Romanos capítulo 9, versos de 14 a 18. Gabriel, por gentileza. Resposta para Edilene. Ai, que legal. Direto, hein? Não foi pensado não, hein? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover, ter misericórdia e compadecer-me de quem me aprover de compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de quem usar a Deus a sua misericórdia, Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. O versículo 14 de novo. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Mas até onde nossa mente alcança, parece injustiça. Tudo bem. Mas a resposta do apóstolo Paulo em Romanos é: de jeito nenhum. E pode ter certeza que ele tinha as mesmas dúvidas que eu tenho e você tem. Os seres humanos, Isaías, Elias, nenhum deles é isento dessas dúvidas, não é, tá? Mas pela fé ele declara, é pela fé que ele declara. Deus é necessariamente misericordioso, mas ele é livre na manifestação da sua misericórdia. Ele a distribui a quem lhe apraz. Nada há na criatura que leve Deus a mostrar misericórdia a ela. Misericórdia e mérito são coisas que se excluem mutuamente. Não há como você pensar em misericórdia e merecimento. Não há. Uma coisa exclui a outra. Se a pessoa ela merece, ela não pode ter misericórdia. Tito. Obrigado, hein? Ai, eu vou começar a usar a Bíblia daqui, porque aí eu... Não é isso não. É mais santo, né? Não é isso não, hein? Todo dia a gente vai. Tito capítulo 3. Glória a Deus. Tito, quem escreveu Tito? Lógico que não. Paulo escreveu para Tito, a carta é para ele. Epístola de Paulo a Tito. Tito 3,5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não é pela minha obra, não é pelo meu merecimento, não é porque eu tenho direito, mas é pela misericórdia dele. Manifestação suprema da misericórdia. Pergunta, vou dar um nó na sua cabeça agora, hein? 1, 2, 3. Cristo é consequência da misericórdia de Deus ou a causa dela? Cristo é consequência da misericórdia de Deus ou a causa dela? Deus, ele é misericordioso conosco por causa de Cristo, ou ele até é difícil fazer uma pergunta, né? Ou Deus, ele envia Cristo por ser misericordioso? A nossa é consequência. Eu acho que é A consequência. Eu fiquei nesse texto aqui acho que uns 10 minutos, entendeu? Foi complicado. Cristo é a consequência. Se Cristo fosse a consequência, é porque Deus tinha o que? A obrigação. Ele não é obrigado. Ele envia Jesus para ele ser misericordioso, mas não porque ele é obrigado. Se Cristo tivesse feito todo aquele sacrifício, ele decidisse descer fogo do céu e queimasse todo mundo, ele podia. Oh, mas Jesus Cristo pagou o preço. Ele é soberano, ele faz o que ele quer. Pensando precipitadamente, considerando o valor da obra de Cristo, alguns responderiam que Cristo é a causa das misericórdias divinas.
Contudo, a opinião das Escrituras é bem diferente. Lucas capítulo 1. Calma aí, eu não falei versículo? Não, eu falei Lucas capítulo 1. Ah. Lucas capítulo 1. Ah, Raiane não achou ainda? Achei. Achei. 47. 48. Página. Lucas capítulo 1, versos 76 a 79. 76 a 79. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Esse texto fala da salvação trazida por Cristo. Contudo, a ideia do texto é que nem mesmo os méritos de Cristo são as causas das misericórdias de Deus. Isso é chocante, né? Parece que é chocante imaginar Deus permitir o próprio Filho passar por aquilo, e se Ele quisesse falar não vai ter, Ele não teria. A vinda de... Oi? Faltava um ainda. Hã? Faltava um ainda. Um versículo ainda. Ah, lê, desculpa. Para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir em nossos pés pelo caminho da Os paz. nossos pés pelo caminho. Os nossos caminhos. Os nossos pés pelo caminho da paz. Oxi. A vinda de Cristo é a manifestação suprema da misericórdia e não a causa dela. Foi esse o entendimento que Zacarias teve da misericórdia inspirada pelo Espírito Santo. Quem era Zacarias? Era aquele homem que estava piedoso no templo, em que ele aguardava a vinda do Messias. E aí ele falava: agora eu já posso morrer. Já viu meu Senhor? Você acha que ele chegou atrasado? Você acha que quando começou o templo ele chegou depois? É isso? Olha, eu tive que trocar a fralda. Zacarias ele estava antes do começo do tempo. É interessante, se você olhar a história cristã, em tempos em que o Espírito Santo ele invade a igreja, as pessoas elas se constrangem e elas não querem perder nenhum segundo. Entendeu? Quem sabe a gente vive isso em algum momento. Todavia, como vimos anteriormente, a causa da manifestação da misericórdia está escondida na vontade soberana de Deus e não na causa que é Jesus. Deus mostra a misericórdia aos homens, mas a manifestação suprema dessa misericórdia é justamente o envio de Jesus Cristo para que fôssemos livres da penalidade dos nossos pecados. A vinda de Cristo é a suspensão da penalidade sobre nós, para que assim caísse sobre Ele. Qual a relação de paciência? Nós já tratamos um pouquinho de paciência. Qual a relação de paciência e misericórdia? É a mesma coisa? Será que é a mesma coisa? A paciência de Deus está intimamente associada com a expressão da misericórdia. Uma coisa anda com a outra. Porque Ele é paciente, Ele não faz descer fogo do céu e te consumir. Quando você pensa errado, quando você age errado, quando você omite de fazer, a paciência dele. E aí Ele age através da misericórdia. Números capítulo 14. Eu quero ouvir a voz da minha esposa linda e maravilhosa, a quem eu amo. Rosângela, você porventura você pode ler para mim, para a alegria dos meus ouvidos, Números 14 e 18? Até no almoço hoje, né? Não, domingo é dia de levar ela para almoçar. Oferece uma resposta no mesmo nível. A resposta é Números 14 e 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. O Senhor, Ele é o quê? Paciente. Longânimo e paciente são sinônimos? Sim. Toda vez que você ouvir paciente,
pense em longânimo. Se você quiser falar mais bonito, se estiver assim falando com alguém, entendeu? Aí você quer mostrar que você sabe, assim, olha, longânimo. A pessoa vai falar assim, uau, entendeu? Show, entendeu? Mas é a mesma coisa. É por causa da sua paciência ou longanimidade que todos os homens não são punidos imediatamente. Nesse sentido, a paciência se associa com a misericórdia. A paciência e a misericórdia, contudo, não são a mesma coisa. A lentidão de Deus em irar-se dá-nos uma ideia de misericórdia. Salmos 145. Eu poderia até novamente pedir que você lesse para mim, mas eu não sei se o meu coração está preparado para ouvir novamente a sua voz. Salmo 145, verso 8. Quem não leu? Benigno e misericordioso é o Senhor. Tardio em irar-se e de grande clemência. Benigno e misericordioso é o Senhor. Você vê que ele fala aqui, ele não fala que ele é bondoso e misericordioso, porque está falando que de ação. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. No atributo da paciência, aprendemos que Deus tem poder sobre si mesmo e controla os seus sentimentos, se a gente puder chamar assim, mostrando paciência para com o pecador. Não é errado dizer que nesse ponto que a paciência de Deus difere da sua misericórdia. Ainda que beneficie a criatura, a paciência de Deus diz respeito principalmente a Ele. Ele é paciente, é um atributo dele para Ele, não influencia em você. Está fechado, fique em paz. Ele impõe sobre os seus próprios atos através da sua poderosa vontade. Só cuidado para alguém não abrir a porta e bater nela, hein? Enquanto a sua misericórdia termina inteiramente na sua criatura. A paciência diz respeito a Deus, misericórdia diz respeito a nós. Por causa da sua paciência, Ele pode agir sobre a nossa vida. Deus é misericordioso pessoalmente para com o pecador. Não porque Ele se segura, parece que Ele está, eu vou bater, eu vou fazer. Não é porque Ele se segura ou se controla expressando a sua ira, mas porque as dívidas dos pecadores foram pagas na cruz, onde exatamente a sua ira é manifesta contra todos os homens. Ele não se segura porque já foi pago. Sobre Cristo foi pago. Quando você comete as coisas que você comete, faz o que você faz, pensa o que você pensa, aquilo já foi colocado sobre a cruz do Calvário. Nós falamos sobre a relação entre misericórdia e paciência, e agora a relação entre misericórdia e juízo. Ai, pastor, fala logo, não. Você vai achar o primeiro. Claro que eu vou achar primeiro. Não, fala aí, vamos ver aqui quem acha primeiro. Tiago, olha, Edilene, repreende ela de novo aí. Está repreendido em nome de Jesus. Ixi, não acha mais nada. Hã? Tiago quem? Tiago. Todo mundo já achou o Tiago, não? Não, ela não falou qual é a parte. 188. Tiago 2. Tiago 2. Lembre de semana que vem colocar uma de cada lado. Tiago 2,13. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia não é sobre o juízo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você tem um horário para chegar na igreja, tá? Que horas que é de manhã? 9h45, é isso? Ah, não, pastor, eu não sabia. É por isso que eu cheguei atrasado. 9h45, não, 9h30, tá? O horário é 9h30, tá? E aí você fez tudo certo e você tem que cumprir aquele horário, beleza? Você está saindo de carro, alguém está precisando da sua misericórdia por alguma ação.
Você vem para a igreja, alternativa A, para não ouvir a reprimenda do pastor Paulo, ou alternativa B, você executa a misericórdia com o próximo? Com o próximo. Detalhe, a misericórdia é com o próximo, não é com você, tá? 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 Esses dois atributos para você, né? É aquele negócio, a pessoa treina, mas nunca faz, né? Ela só faz nela. Esses dois atributos de Deus são incompatíveis se aplicados simultaneamente à mesma pessoa. É impossível a mesma pessoa receber misericórdia e receber juízo. As duas coisas simultaneamente elas se excluem. Se Deus ele é misericordioso, ele não pode punir. Não pode, pastor? É. Porque uma coisa exclui a outra. Se Deus ele é misericordioso com você, porque Cristo pagou o preço, no dia do juízo o que vai acontecer? Ele não pode te punir, porque já foi pago. Hã? Amém? Consequências existem. Você vai lá, age de falta de sabedoria com os seus recursos, e aí você chega para Deus e fala: Deus, me ajuda, Senhor, me livra dos credores, me livra disso, me livra daquilo. Deus ele vai fazer com que os credores eles percam o caminho. Ele vem tocar a campainha na tua casa, toca no vizinho. Eita glória! Não. O que vai acontecer é que você vai pagar o preço daquilo que você fez. Volto a dizer, nós carregamos nas nossas vidas consequências dos nossos atos. Saúde é uma resposta clara em relação a isso. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós continuaremos tratando sobre a relação entre misericórdia e juízo. E aí nós vamos entrar na reta final do estudo de misericórdia. Eu creio que mais talvez um encontro a gente finalize, e aí na outra semana a gente vai trabalhar a graça de Deus, que é diferente da sua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer a Ti pelo Teu amor, queremos agradecer a Ti pela Tua graça, queremos agradecer a Ti pela Tua misericórdia que é aplicada sobre as nossas vidas. Queremos pedir, Pai, que não só a Tua misericórdia seja sobre nós, mas que também nós possamos aplicar a misericórdia do Senhor na vida do nosso próximo. Nos abençoa, Pai, no exercício da misericórdia. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.